Nós estamos de volta com Hoje em Dia para conversar agora, ao vivo, com a Rafaela Brilhante, médica e influenciadora digital da Paraíba, que ganhou as manchetes no último final de semana ao denunciar o marido, o cantor João Lima, de violência doméstica. Vídeos entregues à polícia mostram diversas agressões que culminaram com a prisão preventiva do acusado. Rafaela já está ao vivo aqui com a gente, acompanhada da mãe. Primeiro, muito obrigada por nos atender. O seu depoimento, a partir de agora, com certeza, será muito importante para que isso que aconteceu com você não aconteça, não se repita com outras mulheres. Que a gente não tenha novas vítimas. Então, primeiro, para começar, eu queria que você contasse para a gente, Rafaela, quando começaram essas agressões? Todas as agressões iniciaram na lua de mel. Antes de casar, ele nunca tinha me agredido fisicamente. Inclusive, esse foi um dos motivos para eu ter ficado tão confusa, me deu uma confusão mental quando aconteceu a primeira vez, porque ele até então nunca tinha demonstrado isso. Ele era muito ciumento. E depois que eu conversei com a delegada, eu percebi que esses ciúmes já eram controle, mas ele sempre dizia para mim, quando eu falava do ciúme excessivo, ele dizia, não, eu sou desse jeito, mas eu nunca vou encostar a mão em você. E eu acreditei nisso. Até que a gente casou, e 5 dias apenas após a lua de mel, ainda na lua de mel, ele me agrediu a primeira vez. E ele pediu um pé. Eu tô vendo que a sua voz também está bastante embargada. Eu vejo o seu sofrimento, ele é nítido, não só fisicamente nos seus olhos, mas na sua voz. Eu sinto medo o tempo todo. Meu coração fica acelerado o tempo todo. Eu me tremo o tempo todo. E eu não tô conseguindo. É como se eu ainda estivesse lá naquele momento que ele tentou me matar. E isso me assusta muito pelas ameaças, me assusta muito porque ele disse que só ficaria um dia preso, ou poucos dias preso e seria solto. Me assusta muito porque ele disse que pela influência política ele não ia ficar na cadeia, que tinha gente na família dele que matava a gente. E que ninguém ficava sabendo de nada, que conhecia chefe de facção e que mandaria me matar. Isso aconteceu depois que você fez a denúncia contra ele, depois que você procurou a polícia? Ele fez esse tipo de ameaça ainda contra você? Ele fez antes, ele fazia quando ele sentia que ia me perder, ele fazia durante a agressão, ele fazia nesses momentos e depois também. Rafaela, me conta, como é que você conseguiu essas imagens para que foram usadas como provas? Então, quando a gente voltou da lua de mel, ele continuou me agredindo. Inclusive, teve uma vez que ele ficou mandando eu me matar, pegou uma faca, chegou a cortar meu pulso. E enfim, tiveram várias ocasiões, mas eu nunca tinha como provar. E eu sabia que se eu saísse do relacionamento sem ter provas, ele ficaria impune. O que é que ia acontecer comigo? Diante de todas as ameaças. Então, eu comecei a tentar trazê-lo mais para uma das casas dos meus pais. Comecei a dizer que queria dormir mais lá, porque na casa dos meus pais tem câmera em todos os cômodos, menos no banheiro, mas tirando o banheiro tem câmera aqui em todo lugar. Então, para mim era uma segurança, porque se ele fizesse, pelo menos eu teria como provar, porque senão eu sairia como uma louca, as pessoas não iriam acreditar na minha palavra, e ele ia estar solto, e eu não sei o que ia acontecer comigo. Sim, eu ainda estou com medo por conta das outras ameaças que ele fez, de outras pessoas fazerem isso comigo. Imagina se ele
se eu não tivesse provas, entendeu? Eu não tinha como sair, eu não tinha como sair, até ter como provar tudo. Eu não tinha como. Você foi muito Então, corajosa em colocar isso, expor isso para o Brasil todo, em trazer isso como provas. Aliás, se não existissem provas assim, muitas vezes a vítima, ela precisa buscar elementos para poder provar que existe um agressor. E ela, com essas imagens que aconteceram dentro da casa dos pais dela. Olha que absurdo, gente. Não basta só ser dentro de um quarto do casal, mas dentro da casa da família. Ele não se acovardou com isso. E ela foi muito corajosa, buscou ajuda, teve apoio da família. As imagens realmente são chocantes. Foram 2 meses de tortura. Essas imagens não foram as únicas agressões, como a Rafaela estava relatando aqui pra gente. Nós quando temos... ele tentou me sufocar, eu chamei muito pelo meu pai, mas meu pai não ouviu. E foi assustador. A Rafaela, além de ter essas imagens que a gente compartilhou aqui durante a reportagem, o Brasil todo já vem acompanhando desde o último final de semana, ela trouxe para a gente também alguns elementos que são exclusivos. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma troca de áudio entre ela e o marido. É muito soltinha, você tá muito soltinha. Muito solta. Só organizar que você é uma mulher casada ou não. Só me diga aí se é. Você sabe que eu não gosto. É a única que eu ligo é isso aí. O resto eu não ligo pra nada. Eu odeio isso aí, eu odeio. Vocês viram o conteúdo desse áudio? Mostra o quanto ele era ciumento. Ali já são indícios óbvios de possessão, de manipulação. E isso já é um tipo de violência. E isso foram áudios. Agora, eu quero compartilhar com vocês também uma troca de mensagens. É muito soltinha, você tá muito soltinha. Muito solta. Só organizar que você é uma mulher casada ou não. Só me diga aí se é. Você sabe que eu não gosto. É a única... Olha só, em algum momento você acreditou... A gente está vendo aqui as imagens dessa troca de mensagens. Vou aproximar um pouco mais aqui da câmera para poder ver. Ó. Eu vim para academia, onde ela fala aqui pro marido. Eu vim para academia te avisar... Os dois estão trocando mensagens aqui, onde ele questiona para onde ela está. Aí depois... Aqui as mensagens ficam muito claras de que ele queria saber exatamente onde ela estava, com quem estava. Não gostava de companhias que ele não pudesse ter o tipo de controle real. Mostra o quanto ele era ciumento. Rafaela, como é que você se sentia quando ele te mandava esse tipo de mensagem escrita ou por áudio? Eu me sentia muito... Era como se ele estivesse atacando a minha moral, sabe? Eu, como mulher, ele desconfiar da possibilidade de eu estar, sei lá, traindo ele ou qualquer coisa do tipo. Me machucava muito, porque eu dizia, poxa, me respeita, respeita minha filha, respeita meus pais, sabe? Eu não fui criada para isso. Eu nunca fiz isso na minha vida e eu me sentia assim, invalidada. Era uma sensação de desespero, porque eu pensava, mas eu não estou fazendo nada, eu estou numa academia, ou eu estou em casa estudando. Teve uma vez que eu estava em casa estudando, e ele ligou para mim e falou: você está me traindo, você não está em casa. Eu tive que pegar as câmeras e mostrar para ele as câmeras. Eu estava aqui na casa dos meus pais, né? Aí mostrei as câmeras, disse pra ele, olha aqui, eu tô estudando. Aí quando eu perguntei por que você disse que eu tava lhe traindo, quem foi que inventou isso? Ele falou, ninguém, não, na verdade foi porque eu criei na minha cabeça, me desculpa, meu amor, sabe? Mas todo esse tempo ele ficava, você vai ver agora quem eu vou ser, você vai ver agora que eu sou, desculpa a palavra, mas assim... Falava palavras horríveis, dizia que ia me matar. Então, naquele momento, isso era desesperador. Era desesperador. É tanto que quando eu dizia que eu estava em um lugar, por exemplo, se eu teve uma das conversas que tem aí, mostra que eu estou no banheiro, mostra meu pé, mas é porque eu já ficava assustada. Eu já tinha que provar para ele que realmente eu estava falando a verdade. Todo o tempo eu tinha que provar que eu estava falando a verdade, mas eu nunca menti para ele, entendeu? Para eu ter que estar provando que eu estava falando a verdade. Então, me machucava muito.
Violência não é só física, como a gente está vendo no corpo da Rafaela. Ela nitidamente tem marcas físicas, aqui ela está de tipóia, ela está machucada, mas ela também foi violentada emocionalmente. Ela foi perseguida. Isso tudo que a gente mostrou aqui, esse tipo de ciúmes doentio, isso é sim um tipo de violência. Por isso que é tão importante, Rafaela, primeiro, a sua posição de denunciar, de pedir ajuda e contar para todo o Brasil que você está vivendo, porque só assim a gente consegue encorajar outras mulheres que também vivem, passam por isso, a buscarem ajuda, porque nenhuma está sozinha. Aliás, deixa eu aproveitar e falar o seguinte, se você estiver passando por algo parecido com o que aconteceu com a Rafaela, se você começar a ter esses indícios, precisar de ajuda, 180 para a Polícia Metropolitana. Também 190, Polícia Militar. Você pode pedir ajuda, você deve denunciar, você deve pedir uma medida protetiva, você não está sozinha. Muitas vezes as pessoas não têm o que você tem aí ao seu lado, apoio da família. Isso é uma coisa muito importante. E eu queria saber da sua mãe agora. Como foi para a senhora descobrir que a sua filha estava vivendo isso tudo? E que isso aí, essas imagens que a gente está vendo aqui, aconteceram dentro da sua casa? Ana, está sendo devastador. Ver minha filha, minha única filha, de 26 anos, tão doce, está passando por tudo isso. Rasga minha alma como mãe, como mulher. É algo que a gente está vivendo um pesadelo. A gente tem medo, ao mesmo tempo que a gente precisa falar, a gente tem medo. A gente tem medo. Será que vai ter justiça? Será que vai ser mais um crime que ficou só nas estatísticas do Brasil? Até quando? Eu nunca imaginei. Eu criei minha filha com tanto amor. Eu crio minha filha tudo. Ela é minha única filha. Tudo que eu tenho eu dou pra ela. E vê-la desse jeito aqui dentro da minha casa. A gente tem vivido dias terríveis aqui dentro, sabe? Ela tá com pânico, ela tem asma, não tinha mais desencadeado nenhuma crise. Ontem ela teve uma crise de asma, tá com psiquiatra, tá com psicólogo. Eu não sei nem até quando ela vai precisar, quanto tempo ela vai precisar para voltar. Então é muito difícil, como mãe é muito difícil. Bom, difícil com certeza, é difícil, a gente aqui não consegue falar, porque a dor de vocês duas, você primeiro como mãe, aliás, duas mães que eu tô vendo aqui, duas mulheres sofrendo junto, uma com marcas físicas e emocionais e a outra com marcas emocionais. Mas é importante esse posicionamento, esse apoio que a senhora está dando para sua filha e principalmente o ato de coragem em denunciar. Só denunciando é que a gente consegue, de uma forma ou de outra, buscar justiça e mostrar que isso é inadmissível. Você hoje faz parte da estatística, mas saiba que essa estatística ela vai mudar com denúncias como a de vocês. Eu queria agradecer a coragem de vocês, agradecer a participação de vocês ao vivo aqui. Vocês não estão sozinhas, o jornalismo da Record vai continuar acompanhando o caso de vocês. Com certeza a justiça será feita. Ele está preso preventivamente, mas agora é continuar buscando pela justiça. E cuide da sua saúde emocional, sua saúde física por você, pela sua filha, tá bom? É tudo por ela, tudo por ela. Obrigada. Eu vou ser forte por ela. Muito Seja obrigada. forte, você precisa dessa força para continuar, vocês duas precisam dessa força para continuar. Aliás, eu vou repetir aqui, 180, para qualquer pessoa, não só uma mulher que estiver passando por uma situação de agressão, de violência doméstica, mas se você é amiga, se você é vizinha, você também pode fazer uma denúncia anônima. Esse serviço é de suma importância para poder preservar uma vida, para poder ajudar uma vítima que muitas vezes não tem a possibilidade de ter voz, que não tem a coragem de tomar essa atitude. Então, assim, serviços como o de hoje, coragem como a da Rafaela, são realmente importantes, né, Zucatelli? É isso, Ana. Você falou com muita propriedade, minha amiga, porque a gente vê o sofrimento da Rafaela, ela tem a mãe ao lado, a abraçando, cuidando dela. Muitas mulheres que estão vivendo exatamente a mesma coisa agora não têm a família por perto. Por isso que o que nós estamos fazendo aqui hoje é para mostrar que vocês não estão sozinhas. E é muito importante que você procure ajuda, que você procure as autoridades, para que você se sinta acolhida de verdade, porque há
como botar esses sujeitos na cadeia. E é isso que tem que ser feito. A gente tem que brigar por leis mais duras, eu não tenho dúvida disso, eu falo sempre isso aqui. Não é, Ana? A gente tem que... Precisamos de leis mais duras, mas o que já está aí já é muito importante. E aí a gente tem que usar esses recursos. Obrigado, minha amiga. A gente vai seguir, eu agradeço mais uma vez a Rafaela e a família dela e parabéns pela coragem de denunciar isso, de expor tudo isso.